Muito bem, meus caros, muito bem. Mais uma tarde de feriadão, gravatina. Hoje eu me dei o direito de ficar de boa hoje. É lógico que de noite vai ter nossa livezinha de quinta-feira, mas hoje eu me dei o direito de ficar de boa, curtir uma Europa League ali, ver ali um Manchester United de Atlético de Bilbao, parece que vai ser um jogaço. Então me dei esse direito, certo? Mas eu aproveitei essa tarde de boa, essa manhã que eu também pude aproveitar para cuidar, arrumar aqui a casa, que hoje, né, ficou à minha disposição aqui. A mulher deu cabo da casa ontem, hoje ela saiu para trabalhar, o pai dá o cabo da casa aqui. Mas o que mais importa é a sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento, tudo aquilo que você sabe que é importante para manter esse canal glorioso sendo propagado, profanado não, propagado para todo mundo, é isso. E a gente vai falar sobre a estreia de Dorival Júnior no comando do Corinthians, um jogo que pegou, acredito eu, que todo mundo que estava esperando uma coisa veio outra completamente diferente. O Corinthians foi pego de surpresa, o corintiano no caso, né? A gente que, né, foi acompanhar o jogo ontem aqui na live, quando eu cheguei a abrir o jogo, quando eu olhei, falei, tá porra, cadê, caralho? É o time todo reserva, praticamente todo reserva, com uma outra peça titular, e a gente vai falar sobre esse jogo hoje, sobre a estreia do Dorival, sobre o que deu para pegar das ideias dele, beleza? Então a gente vai falar sobre isso, já passando pelo menos as primeiras impressões, tá? Dorival Júnior foi bastante ativo no campo, certo? Passou boa parte do jogo em pé, dando instrução. Toda vez que a bola parava, ele chamava alguém ali para conversar ali. Eu gostei disso, eu gosto disso, né? A gente viu pouco o Ramon e o Emiliano. A gente viu muito o Ramon e o Emiliano reclamando de arbitragem, né? A gente viu muito o Ramon e o Emiliano ali, iam pra beira do campo, cruzavam a mãozinha assim, ficavam, sabe? O jogo todo praticamente, mas a gente não via muita instrução, ou pelo menos não era, né, evidenciado pra gente. Eu não tô lá no estádio pra ver, e também as câmeras pegam só o que as câmeras querem. Então eu não tinha como avaliar muito. Agora, a câmera pegou muito o Dorival Júnior dando instrução. Tem muita gente, muita hora ele chamou o Thales algumas vezes, o Breno Bidon várias vezes para dar instrução, né? E o Corinthians fez, acho que o jogo mais burocrático do ano, tá? Foi, por exemplo, diferente do jogo lá da final do Paulistão, onde o Corinthians, velho, entrou com uma proposta de se fechar e ultra velocidade no contra-ataque para tentar se livrar de um golzinho, tomar pouco chute no gol, esse tipo de coisa. Dessa vez o Corinthians veio com o total intuito de trancar a casinha, tá? E eu vou pegar para vocês o exemplo do jogo Corinthians e Novo Horizontino no Campeonato Paulista, na casa do Novo Horizontino, aonde o Corinthians foi massacrado pelo Novo Horizontino. O Novo Horizontino teve aí quase 30 chances de gol, quase 30 chutes a gol. Foi um negócio assim absurdo, sabe? E o Corinthians saiu com a vitória de 1-0 sofrida, né? Apanhou o jogo todo e ainda conseguiu arrancar 1-0. Dessa vez o jogo foi diferente. O Corinthians teve alguns lampejos de ataque posicional, que é muito difícil a gente ver no Corinthians, né? A gente sempre viu o Corinthians na era Ramon jogando no contra-ataque, né? É difícil ver o time jogando no ataque posicional, tanto que o gol saiu num ataque posicional. Só para dar mais do que eu quero dizer com ataque posicional, é uma coisa minha, não sei se eu tô falando certo. Quando eu chamo ataque posicional é quando o oponente está se defendendo, tá? Fechou as linhas ali, não deixa ninguém entrar dentro da área, e o Corinthians tem que dar um jeito de arranjar uma bola para fazer essa entrada na área e tentar finalizar que não seja de longa distância e cruzamento, tá? Então cruzamento é uma coisa, chute de longa distância é outra. Esse ataque posicional, quando eu gosto de falar isso, é aquele ataque que os jogadores eles estão preenchendo posições e buscando novas posições o tempo inteiro. O time está se mexendo, tanto é que a gente viu o Mateuzinho pelo meio passando a bola, isso com 10 minutos de jogo. 10 minutos de jogo a gente já viu isso, que a gente não viu quase nenhuma vez com o Ramon Dias. A gente viu muito o Corinthians quando tinha que fazer esse tipo de ataque posicional, acabava virando um cruzamento da intermediária. Era isso. Era o Carrijo mandando bola na intermediária, Mateuzinho, Bidu, Angileri, quem quer que fosse, metendo bola lá da intermediária para dentro da área para ver se saía alguma coisa. Então essas jogadas de posição, de jogo posicional, a gente não viu, né? De ataque posicional. Quase não viu com o Ramon Dias, né? E agora a gente viu isso com o Corinthians, quando o Corinthians teve que propor o jogo em alguns momentos. As poucas vezes que o Corinthians ficou com posse de bola, tanto que a posse de bola do Corinthians foi menor, o Corinthians demonstrou um volume de jogadores no ataque se mexendo que a gente viu poucas vezes. Pouquíssimas vezes. A gente via com o Ramon Dias, tá? E é uma crítica ao trabalho do Ramon Dias, porque eu sempre falei que eu achava que o trabalho do Ramon Dias tinha um limite, que era o limite técnico dos jogadores. Se os jogadores não tivessem nada para apresentar de novo, não era o Ramon Dias que ia arranjar e nem o Emiliano que ia arrancar isso do Corinthians, certo?
Então o que aconteceu? Com o Ramon Dias, você via ali os volantes se apresentando para receber passe, o meia, que era o único, normalmente jogava só com um meia ofensivo, né? Que era o Garro, o Coronado, ou às vezes improvisava o Memphis, o Romero, enfim. Esses caras se mexiam, os laterais ficavam ali na intermediária, né? Você via pouco movimento de maneira geral para buscar uma jogada nova, uma infiltração. Você não via isso, você não via. Era a bola roda na frente da área, chegava no lateral, não tinha muito o que fazer, mete bola para dentro da área, seja o que Deus quiser, né? Quando o Corinthians tinha que propor um ataque. E dessa vez o Corinthians propôs poucas vezes o ataque, 2, 3 vezes o ataque, tanto é que o Corinthians, se eu não me engano, chutou no gol só 3 vezes, né? Mas o Corinthians criou, se a gente vai ver nas estatísticas, o Corinthians criou mais chances perigosas de gol do que o próprio Novo Horizontino. Parece doideira isso, pra quem viu o jogo não consegue imaginar isso, mas quando a gente pega frio, né, que são números, a gente vê que os números do Corinthians não foram tão ruins assim, né? O futebol foi feio, ambos os times jogaram um futebol horroroso, né? O Corinthians atrapalhou muito o Novo Horizontino a jogar bola, e quando o Corinthians tinha a bola, o Corinthians criou pouquíssimo, né? A bola voltava muito para a defesa. O Corinthians tentou, foi um jogo de ultra segurança. A bola voltava na zaga o jogo todo era o Corinthians, pegava a bola, olhava, não tinha ninguém, bola para a zaga. Tanto é que o Hugo, apesar de ter feito defesas, cara, a saída de bola do Hugo é sempre horrorosa, é sempre muito difícil ele acertar um passe um pouquinho mais longo, e a insistência com essa jogada incomoda, porque você vê o Corinthians ali, aí tem que jogar a bola no Hugo e você quer ficar agoniado, aí o Hugo vai tentar dar um passe e joga a bola ali no meio por um jogador, por um volante ou por um meia que tava ali, aí já vê uma confusão armada, porque a bola chega torta, chega ruim, fica ruim de dominar, ou então o jogador que vai dominar domina errado a bola, que aconteceu isso com o Thales Magno, né? Enfim, aqui a gente vai falar jogador por jogador agora, beleza? Deixa eu abrir aqui o Google Chrome, a gente vai falar jogador por jogador agora, beleza? Primeiro a gente vai ver as estatísticas. Corinthians 1-0, gol do pistoleiro Héctor Hernández, tá? Útil, tá? Héctor Hernández é um jogador útil, a gente não pode desmerecer ele. Posso ser bem sincero, ele foi mais útil, apesar dele ter recebido o passe do Thales Magno. A sensação que eu tive é que ele jogou mais bola do que o Thales nas poucas vezes que ele tocou na bola. Nas muitas vezes que o Thales tocou na bola, não correspondeu. A bola chegou algumas vezes no Thales, ele não correspondeu. A bola chegou poucas vezes no Héctor, e as poucas vezes que ele tocou na bola, ele fez o feijãozinho com arroz dele lá. 56% de posse para o Novo Horizontino, 44% para o Corinthians. É o que eu falei para vocês. A proposta do Corinthians era: toma, vai, se vira aí. E aí a gente dá um jeito de segurar vocês, e quando a gente tiver com a bola, a gente ataca. Tá difícil? Toma. A gente volta, toma a bola, pode ficar com a bola no Novo Horizontino, a gente retorna. Então o Corinthians teve uma posse de bola bem menor, mas se você for ver as estatísticas, apesar de ter tido o dobro de chutes a gol, o dobro de chutes do Novo Horizontino em relação ao Corinthians, tá? Novo Horizontino Corinthians. O dobro de chutes, 12 pro Novo Horizontino, 6 pro Corinthians. Chutes no gol, 2-2. Chances perigosas, o Novo Horizontino criou 0 chances perigosas e o Corinthians 3. Eu não sei o que essa estatística avalia, tá? Achei estranho isso aqui também, porque o Novo Horizontino teve ali, no finalzinho do jogo ali, quase empatou o jogo lá com como é que é o nome do rapaz? Marlon, que entrou no segundo tempo, um coroa já careca. Encardito, se mexe bastante. 7 escanteios contra 3. No começo do jogo tinha muito mais escanteio pro Novo Horizontino, tipo 4-0 em escanteios, e depois o Corinthians ganhou alguns escanteios, terminou 7-3, poucos escanteios, né? Poucos passes completos de ambos os times. Normalmente a gente chega nessa estatística quase 600 passes, né? Enfim. E aí o Hugo Souza fez 3 defesas, se eu não me engano, 2 defesas. O goleiro do Novo Horizontino fez uma, tá? Então você vê que, assim, comparado à primeira partida, e o Corinthians com a formação basicamente reserva e nova, eu vou mostrar pra vocês a formação como tava na real, tá? Porque vocês vão ver a escalação do Corinthians aí em vários locais aí de um jeito, mas na hora do campo a gente percebeu que não era isso que estava acontecendo, tá? A gente vai ver a escalação e a gente vai falar jogador por jogador. Qual era a escalação que eu achei que o Corinthians ia vir? A zaga seria essa. Eu achei que nós viríamos com Ranieri, Martínez, Carrijo, porque, pô, é Copa do Brasil, né, velho? E fora de casa ainda. Nossa esperança era que o Corinthians, velho,
segurasse pelo menos o jogo pra gente poder em casa resolver. Então o Corinthians veio com a zaga que eu imaginei, mas eu achei que o Corinthians vinha com Ranieri no lugar do Maicon, Carrijo no lugar do Charles e Martínez no lugar do Santana, tá? Eu também achava que o Corinthians viria com Coronado no meio, e aí viria ou Thales e Yuri, ou Romero e Yuri. Eu achei que essa seria a formação do Corinthians. O que o Corinthians apresentou, na verdade, foi um 4-1-4-1, diferente do Losango, diferente do 4-3-1-2 que o Dorival já jogou, o 4-2-3-1 que o Dorival também já jogou. A gente viu uma formação bem diferente, um 4-1-4-1. A gente vai deixar bem as linhas bem definidinhas aqui para vocês verem como é que o Corinthians veio. Foi exatamente essa formação aqui, ó. Essa foi a formação do Corinthians, tá? Claro que os jogadores espalhados de maneira diferente, mas eram 4 na zaga, Maicon na cabeça de área, Thales Magno, Alex Santana, Charles e Bidon, e o Héctor Hernandes como o comandante do ataque, certo? Essa foi a formação do Corinthians, que variou durante a partida, beleza? É importante deixar claro, durante alguns momentos o Thales veio para cá, o Alex Santana vinha para cá, o Charles abria mais, o Bidon vinha mais pro meio, e aí a gente acabava montando um pouco do losango, mas o Bidon jogou sempre muito inclinado pela direita, tá? Muito inclinado pela direita. Mas ao final da partida a gente percebeu que a formação do Corinthians estava bem divididinha assim, e ficou claro o objetivo dessa formação aqui, está nessa disposição aqui, tá? Ficou claro. Dorival Júnior gosta de centroavante que briga pela bola lá com bola aérea, tá? Ele gosta de pivô, ele gosta de casquinha, sabe aquela bola que o cara dá aquela raspadinha com a cabeça para armar para alguém? O Dorival gosta disso, ele gosta de fazer esse jogo assim, tá? No São Paulo ele fez isso muito bem, no Ceará muito bem, no Flamengo menos. Então o Corinthians teve, dentro dessa formação aqui, uma formação extremamente conservadora e defensiva. O Corinthians jogou numa formação extremamente defensiva. Quando o Corinthians defendia, o Maicon chegava mais perto da linha, apesar dele não ter afundado aqui, como era aquele, que vamos chamar de vício do Ranieri. Ranieri tem um costume de, sempre que a bola chega, ele corre para uma dessas dois locais aqui. Ou ele vem para cá, ou ele vem para cá. Certo? Quem o Ranieri, quando eu falo, eu tô puxando o Maicon, mas para demonstrar que é o Ranieri que tem esse costume. O Maicon já jogou um pouco mais adiantado, com o Alex Santana e o Charles fazendo essa proteção. Ou seja, o Corinthians proporcionou menos chutes a gol de longa distância, ou quando havia chute a gol era bloqueado, muito menos do que quando o Ramon Dias fazia, né, a sua formação. Por quê? Porque na formação do Ramon Dias, o Ranieri entrava aqui atrás e os volantes do Corinthians ficavam na proteção da zaga. Então essa área ficava sempre despovoada. Então essa segunda bola era sempre do adversário e sempre vinha paulada de longe daqui. Dessa vez o Alex Santana, o Charles e o Maicon ficaram mais à frente da zaga. Eles não ficaram grudados na linha da zaga, muito pelo contrário. Tá? O Alex Santana disputou bastante bola aqui, apesar do Alex Santana estar lento, horroroso. O Charles ganhou várias disputas do Charles por outro lado. Uma pena ter saído machucado. Foi uma das melhores partidas do Charles desde que ele chegou no Corinthians, defensivamente falando, pelo menos. E a gente teve bastante desse cara aqui ajudando na marcação. O Thales Magno apareceu muitas vezes na defesa para auxiliar o Corinthians, tá? Para auxiliar o time. Diferente do Bidon, que já tinha uma necessidade menos. Talvez o Corinthians tenha ficado um pouco mais assim, e o Bidon ficando um pouco mais solto junto com o Héctor Hernandes, mas o Thales Magno, apesar de com a bola ter sido bem fraco, deu passe pro gol, beleza, pro Héctor Hernandes, temos que valorizar isso. Numa jogada, aquilo que eu falei pra vocês, de ataque posicional, vou mostrar mais ou menos aqui como é que foi. Mas o Corinthians fechou muito aqui, tá? Jogador por jogador nessa formação que a gente viu aqui, a gente viu o Hugo Souza com o pé ainda dando umas vaciladas, mas fez pelo menos 2 defesas muito boas, tá? Uma já no iniciozinho do primeiro tempo, que já foi nas costas de quem? Nas costas do Maicon. A gente vai falar sobre o Maicon daqui a pouco. Puta que pariu. Nas costas do Maicon, que aí o Kaká tentou corrigir, o cara chutou meio pressionado, o Hugo fez a defesa e depois uma cabeçada que o Hugo também defendeu já no segundo tempo, tá? E foi basicamente isso. O resto foi cruzamento e chute de longe que não deu em nada. Beleza? Então foi basicamente isso. Então o Hugo Souza, debaixo da trave, ele é Hugo Souza, ele é foda, ele é absurdo.
mas com o pé a gente ainda tem que ter um pouco de cuidado. O Hugo Souza tem que parar de tentar fazer passe e é chutão pra frente, tentando achar alguém lá na frente. Tá ótimo, tá ótimo. A bola chegar no Hugo Souza, parar de ficar dando toquinho, porque ele já não é a primeira vez que ele faz lambança. Quem lembra do Vitória no passado lembra que o Hugo Souza entregou um gol pro Vitória que quase lascou a nossa sequência de vitórias, quase. Né? Depois, ainda no primeiro tempo, no primeiro tempo o Corinthians empata com o Yuri e vira com o Memphis. Mateuzinho, defensivamente, novamente uma boa partida. Ofensivamente, teve o seu momento, tá? E a gente viu já algumas coisas já do Dorival, quando a gente via várias vezes o Charles trocar de posição com o Mateuzinho centralizar mais, o Alex Santana trocar de posição com o Fabrício Angileri e o Angileri centralizar mais. A gente já viu isso acontecer bastante, tá? O Dorival tem um hábito de alargar o campo com os laterais normalmente, né? Mas dessa vez ele alargou com meias e botou os laterais mais centralizados, talvez para pegar, né, a marcação de surpresa. E funcionou. Uma vez no jogo funcionou, tá? Mas é isso. André Ramalho ganhou, acredite se quiser, o André Ramalho ganhou todas as 5 disputas de bola aérea que ele teve, ele ganhou todas. O André Ramalho, se eu não me engano, ganhou 5 de 3 disputas no chão. Tomou uns olezão, porque ele adora tomar um olé. Fez uma falta bem imbecil, que foi um erro do Mateuzinho ou do Charles, não lembro quem foi que errou. Minto, Maicon. Maicon errou o passe. Sobrou ali, o André Ramalho tentou corrigir, faz aquela falta idiota na entrada da área, que ele costuma fazer. E me surpreendeu que o André Ramalho com a bola foi bem pior do que sem a bola nesse jogo. Sem a bola ele jogou melhor do que com a bola. Foi uma partida incrível do André Ramalho? Não. Mas como ele ficou mais protegido, ele foi menos testado. Se ele é menos testado, ele erra menos. Então, se a gente continuar nessa pegada, Gustavo Henrique também não vai errar tanto. Talvez o Félix Torres não erre tanto. O Kaká é aquele negócio, né, cara? O Kaká tem todo o vigor físico do mundo e o vigor físico dele é o próprio veneno dele, porque ele chega sempre muito acelerado em tudo, muito agitado em tudo, estabanado pra cacete, mas não comprometeu, não fez lambança suficiente e ainda tomou um cartão amarelo completamente injusto numa bola que ele entrou na bola e aí o juiz resolveu dar cartão porque a entrada foi mais firme, deu cartão, mas nem cartão merecia, nem falta foi, tá? Angileri. Me preocupa, terceiro jogo do Angileri que ele joga muito mal desde que ele voltou da lesão. Ele teve 3 jogos desde que ele voltou na lesão e os 3 jogos que ele teve foram horrorosos. Tá? É um mal que está acontecendo no Corinthians com uma certa frequência. Eu queria muito entender por que isso. Todo jogador que se machuca e passa aí um mês afastado, quando volta jogando como se nunca tivesse jogado bola na vida. Horroroso. O Angileri fez uma partida tenebrosa. Com a bola no pé. Sem a bola no pé ele é muito bom na defesa, mas quando ele pega a bola, o que ele errou de passe, o que ele errou tentou fazer umas invertidas de bola escrota, errou muito passe, entregou muito a bola para o adversário, mas na defesa ele colaborou. Então assim, me preocupa isso porque parece que é uma máxima e aí eu volto a bater na tecla, volto a insistir. Os médicos do Corinthians, os preparadores físicos do Corinthians, agora mudou todo mundo, né? Entrou agora o preparador físico do Dorival Júnior. Vamos ver, é um tiozinho lá. Vamos ver se o Coroa bota esse cara pra ralar. Porque o Corinthians volta sempre pior. Sempre pior. Os caras voltam muito pior do que estavam. Você vê que o Maicon até hoje não consegue jogar bola. Tá? Beleza, vamos aqui pro Charles. Defensivamente, pelo menos, ofensivamente o Charles nunca apresentou muita coisa, nunca ofereceu muito pro time, mas defensivamente foi disparada a melhor partida do Charles. Ganhou tudo que tentou, ele conseguiu ganhar. Todas as entradas, carrinho, trombada, disputa de bola, corrida, velocidade, tudo que o Charles tentou, ele acertou nesse jogo. E aí, pena que ele saiu machucado, tá? Mas foi uma das melhores partidas do Charles, pra mim ótimo. Maicon. Ao contrário do Charles, o Maicon não acertou nada do que quis. O Maicon não cruza, o Maicon não marca, o Maicon não toca na bola, o Maicon erra passe, o Maicon não ganha dividida, o Maicon não protege bem a defesa. Eu não sei o que o Maicon está fazendo. Não é que ele é um jogador horroroso, mas não dá pra ser opção no lugar do Rian, cara. Não dá. O Rian é mais bola que ele, velho. Tá? Então não dá pra deixar o Rian no banco, só porque ele é garoto, e botar o Maicon porque teoricamente ele é experiente, sendo que o cara não consegue fazer absolutamente nada. Ele só atrapalha, tá? Então assim, não entra na minha cabeça
aquele garoto lá, o Bahia, não pode ser o volante do Corinthians, que o Rian não pode ser o volante do Corinthians, que é obrigatoriamente o Maicon, o cara que tem que tomar conta do Corinthians. Não entra na minha cabeça. Infelizmente, essa renovação de contrato dele não fez bem pro time, não fez bem pro Corinthians, não fez bem nem pra ele. Talvez se ele tivesse voltado pro Shakhtar, tomava um choque de realidade lá, porque aqui as pessoas têm esse negócio. Aí o Corinthians deve muito ao Maicon, o Maicon é cria da base, aí fica essa putaria e o cara não joga nada. Lá no Shakhtar não tá jogando bola. Vai ser negociado para a Arábia, vai embora, vai para um time, vai ser emprestado para um outro time qualquer, e o Corinthians renova e não tem uma resposta do Maicon, né? Tudo bem que ele, toda vez que renova, ele estoura o joelho e fica um ano parado, e aí a gente acaba tendo que ficar pagando o salário do cara que não joga, não colabora com o time, mas é isso. E aí temos o Alex Santana. O Alex Santana é o mesmo caso que aconteceu com o Gileri, com o André Ramalho, com quem mais? Com o Thales Magno. É o cara que se machucou, ficou aí 3 meses afastado do futebol, quando volta desaprendeu completamente. O Alex Santana, ele tem ainda os lampejos de vontade, de correr atrás, de dar trombada. Mas cara, o Alex Santana pega na bola e a bola morre nele. Eu não sei o que aconteceu com o Alex Santana, que quando ele chegou no Corinthians a gente falou, cara, arrumamos o meio de campo. Na hora que ele chegou no Corinthians, ele fez o primeiro jogo dele contra o Atlético Paranaense, que é o ex-clube dele. Na hora que ele entrou, jogou pra cacete, tomou conta do meio de campo. O Corinthians empatou esse jogo, se eu não me engano, com o Atlético Paranaense. Mas ele jogou muita bola nesse jogo. Muita bola. Aí 1 ou 2 jogos depois ele se lesiona. E aí acabou o Alex Santana. Quando voltou. Parece estar pesando 200 quilos. Parece que cada coxa dele tem uma bigorna amarrada em cada tornozelo dele. Que ele tá pesado, lento, fraco. Enfim. Alex Santana jogou absolutamente nada, tanto que foi substituído. Eu achei até que não iam substituir ele para deixar ele... Porque ele tava bem, ele não tava cansado. Não me parecia um jogador cansado, ele tava lento. Mas aí ele foi substituído, aí entrou no meio do jogo, entrou Ranieri, entrou Martínez, entrou Carrijo. E aí foram sendo substituídos alguns jogadores aí. E o Maicon ficou até o final, foda-se. Charles saiu machucado. Aí depois o Maicon saiu para entrar o Rian, mas assim, já tava no final do jogo. Breno Bidon jogou muito deslocado da posição natural dele, do que ele tá acostumado a jogar, e você via claramente que ele tava desconfortável, tá? Foi tipo assim, o Bidon, ó, é isso ou você vai pro banco, tu escolhe, porque só o que eu tenho pra te oferecer hoje, eu preciso de você nessa posição, e ele aceitou. Não vou falar que o Bidon é um jogador horroroso, a gente sabe, eu já falei 1000 vezes, o Bidon com a bola no pé é craque, sem a bola no pé não é tão bom. Eu acho que o Dorival viu isso e deu mais liberdade para ele ficar, para ele não ter que voltar tanto para marcar, tanto para brigar por bola, deu bastante liberdade pro Breno Bidon, e eu achei que ele ficou bem desconfortável por estar jogando muito na direita, tá? E numa função que talvez ele não esteja muito confortável ainda, que é de armador, né? Ele precisa ser treinado para isso, eu acho que o Dorival pensa nisso na hora de fazer as suas decisões, mas o Breno Bidon fez uma partida bem abaixo do que a gente espera do Breno Bidon, do que a gente sabe que o Breno Bidon é capaz, certo? Thales Magno defensivamente ajudou demais, defensivamente aqui, ó, da linha para trás, do meio de campo para trás ajudou demais. E no início do jogo, no primeiro tempo, você via muito o Thales Magno flutuando em tudo quanto é parte do campo, e isso agrada, porque o Thales Magno com liberdade para se mexer é muito melhor do que o Thales Magno preso na esquerda. Do segundo tempo em diante, ele se amarrou aqui nesse canto, e a gente nunca sabe se é a ordem do treinador ou não é. É do tipo, fica ali, continua marcando o lateral, não deixa o lateral passar, porque senão a gente pode tomar gol, e eu quero que a gente saia daqui e lê sem tomar gol. Pode ter sido uma regra, uma ordem. E o Thales Magno cumpriu, porque ele ficou amarrado aqui, tô chutando, tá? Porque ele ficou amarrado aqui na esquerda, aqui até o final do segundo tempo em diante, ele não se mexeu. Mas no primeiro tempo a gente viu já um pouquinho de cara de treino, de treinador, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que aconteceu o gol e algumas jogadas que aconteceram durante a partida. E a gente teve o Héctor Hernandes fazendo o que ele tem que fazer: entrar dentro da área e empurrar a bola para dentro do gol. Mas o Héctor Hernandes voltou muito também para ajudar a marcar, isso é uma coisa legal. Correu muito durante o jogo todo, corria atrás dos zagueiros aqui, não deixava os caras saírem com conforto. E isso é importante, eu acho, pro time, tá? Uma coisa que o Dorival falou na coletiva dele de imprensa, e que eu acho que nós corintianos temos que acreditar, é que ele falou o seguinte: o ataque começa lá no goleiro, e a defesa começa no meu centroavante, tá? Isso quer dizer o quê? Que se o time tiver compacto, tiver todo mundo jogando perto, todo mundo participa de todas as ações. Os atacantes vão ter que marcar, os zagueiros vão ter que saber armar jogadas se for necessário, o goleiro vai ter que saber fazer lançamento, isso aí é treino.
Isso aí é treino, porque o time do Corinthians não consegue fazer isso. Quando a bola chega no zagueiro, a bola volta direto pro goleiro. Quando a bola volta pro goleiro, a bola vai pro zagueiro. E aí, se não chegar nos laterais com liberdade, que é o Angileri e o Mateuzinho que você vê criando, tentando buscar passes mais centralizados, tentando mexer mais o time, você fica nesse ciclo eterno, de goleiro para zagueiro, zagueiro para goleiro, e aí a pressão dos caras vai aumentando até que tem um chutão para frente, e a gente normalmente não tem ninguém, porque o Yuri não ganha nenhuma bola aérea. Né? O Hector já é um pouco mais brigão, Thales também brigou por algumas bolas aéreas, mas eram esses dois, tá? Eram esses dois. Então o Hector Hernandes fez o basicão, que é empurrar a bola para dentro do gol. E a chance que ele teve, a única chance que ele teve no jogo, ele empurrou. Então, beleza. Agora a gente vai ver como é que essa jogada do Corinthians aconteceu, tá? Porque foi uma jogada diferente, tá? Eu vou passar os detalhes mais importantes aqui, ó. A gente tinha um Hector aqui, o Thales Magno, ele correu para cá. A gente viu o Bidon ocupando o espaço aqui mais na lateral, o Alex Santana subindo, o Maicon ficou aqui mais na defesa. Os dois laterais mais centralizados. O que aconteceu? O Alex Santana tomou a parte do lateral, o Angileri e o Mateuzinho vieram mais para o centro e a gente viu o Charles aqui. Quando é que você constata que isso aqui estava acontecendo? Quando você tem o Mateuzinho ganhando a bola aqui no meio de campo, dando o passe para o Thales aqui na direita, e ele estava lá na esquerda. O Thales invade a área e cruza para o Hernandes empurrar para o gol. Isso aqui... Ou é muito talento do jogador, o jogador que tá vendo muito o jogo, que não parece que é a característica dos jogadores do Corinthians, ou me parece que isso já é algo, já um dedo do treinador, porque a gente viu ele fazer muito isso no São Paulo e no Flamengo. Os Felipe Luiz e o Rodinei, quando não estavam lá no fundo, lá na linha de fundo para fazer cruzamento, estavam centralizados. E aí você botava os volantes, que tem marcação normalmente aqui mais cerrada aqui no meio, abrindo o campo, dando espaço para o Mateuzinho. Quem fez isso muito no Corinthians foi o Carille, com o Fagner e o Jadson. O Jadson puxava para a lateral e abria espaço para o Fagner ir pelo meio. Tanto é que o Fagner deu milhões de passes o Jadson deu milhões de passes para o Fagner nesse tipo de jogo aqui, que o Fagner ou chegava para tentar bater no gol ou tentava arranjar um passe para dentro da área. O Corinthians fez isso 1000 vezes. E a gente viu isso acontecer de novo, tá? O Thales Magno vindo para cá, o Bidon, para não ocupar esse espaço, veio ocupar um espaço mais centralizado, e a gente tinha o Alex Santana e o Charles bem abertos. O Mateuzinho passando pelo meio, fazendo passe pro Thales Magno no meio da zaga, e o Thales Magno cruzando pro Hector Hernandes fazer gol. Então isso foi uma jogada que me parece treino, não me parece uma jogada aleatória, tá? Porque se repetiu mais algumas vezes, mais algumas poucas vezes no primeiro tempo. A partir do segundo tempo, morreu todo tipo de estratégia, e agora é segurar o jogo para não tomar gol. Então a gente saiu do jogo no primeiro tempo com um resultado satisfatório, e a gente no segundo tempo apenas segurou o jogo, tá? E agora a gente vai para a formação que eu acredito ser. Durante o jogo entrou Yuri, Carrijo, Martinez, Ranieri, quem mais que entrou? E Rian. Essas 5 substituições do Corinthians, tá? Como é que eu acho que o Corinthians vai começar o jogo agora contra o Inter? Cara, você vê que não tem tempo para treino, né? O Dorival Júnior vai ter que rebolar muito até essa parada do Super Mundial da FIFA aí. Ele vai ter que rebolar muito, ele vai ter que fechar muito esse time. E eu acho que eu sei como ele vai fazer isso, tá? E eu acho que ele vai recuperar a raiz daquele time do Ramon do final do ano passado, tá? Eu acho que essa zaga vai permanecer a mesma, talvez com o Gustavo Henrique no lugar do Kaká, tá? Mas eu acho que ele vai manter o André Ramalho como titular. Acho que o Félix Torres ainda não tá nesse esquema. Mateuzinho e Angileri vão permanecer aqui. No lugar do Bacon deve ficar o Ranieri. Porém, acredito muito que o Dorival Júnior vai ter que trabalhar muito a cabeça do Ranieri, para ele parar com esse vício de ter que ficar se enfurnando no meio dos zagueiros, ao invés de ficar aqui para ajudar no trabalho de bloquear chutes, de ganhar a segunda bola, tá? E eu acho que ele vai ter como companheiro, aqui vai ficar um losango, mas eu acho que eu vou mostrar o Corinthians defendendo, não só atacando, tá? No lugar do Alex Santana a gente vai ter o Martinez. Essa é a minha projeção pro jogo contra o Inter, tá? Por quê? Ficou claro que quanto mais volantes a gente tiver, menores são as chances do Corinthians de levar gol. Quando o Corinthians joga com um volante de marcação, Breno Bidon
e Carrijo aqui mais no meio e um meia aqui no ataque, às vezes é o Romero, às vezes ele bota 3 atacantes, enfim, e aí ele não, no caso o Ramon Dias, a gente viu muito isso acontecer. O Raniel entra, aí você tem os nossos 2 volantes correndo para um lado e o time tomando invertida para o outro, aí volta eles correndo desesperados para cá, sendo que não há necessidade de fazer isso. Se você fizer, por exemplo, Raniel, Martinez e segura mais o Carrijo aqui atrás. Segura mais. O que tem acontecido com o Carrijo é uma percepção minha. O Carrijo ele tem jogado, vamos até botar ele aqui já, que eu acho que ele vai ser o titular. Ele tem que ser, né, o titular, melhor jogador do Corinthians na temporada. O que acontece muito com o Carrijo? O Carrijo agora ficou, do início do ano para agora, ele ficou com uma responsabilidade muito grande de atacar as pontas. E ele não aguenta fazer isso até o final do jogo, tá? E eu acho que uma das belas funções do Carrilho é segurar a bola no meio de campo e fazer a bola chegar com qualidade nos 2 lados. Ele fez uma boa dupla com o Mateuzinho, e ano passado, por que Mateuzinho e Bidu se destacaram tanto ano passado? Porque eles subiam para atacar o tempo inteiro. Aí segurava o Bidon e o Carrijo. Bidon e Carrijo não tinham funções ofensivas e o Raniel ficava aqui. Então o que acontecia? A gente tinha muito dos laterais aparecendo para atacar, dando apoio ao Bidon, no caso era aqui o Bidon, e no caso ao Carrijo aqui. E aí você tinha o Memphis, o Garro e o Yuri voando. Por quê? Porque sobrava espaço. Quando o Memphis saía para receber a bola, o Garro ocupava o espaço do Memphis. Quando os 2 estavam marcados, o Yuri sempre ficava livre, sempre se mexia para fazer ataques em velocidade. Então eu acredito que a gente vai ter novamente os nossos laterais atacando bastante. E aí o Carrijo vai ficar um pouco mais atrás, o Martinez vai segurar um pouco mais junto com o Raniel para dar liberdade. Acredito que no lugar do Bidon vai entrar o Coronado. E a sensação que eu tenho para dizer isso para vocês é porque houve uma conversa, tá? Do Memphis deve voltar. Houve uma conversa do Dorival com o Coronado, né? Já para deixar o Coronado ligado no que ele espera que o Coronado faça, certo? E por que o Coronado não começou com o cafezinho? Por que o Coronado não começou com o titular? Fisicamente o Coronado ainda é frágil. Ele deve ter sido visto isso durante já os treinos, que ele não rende muito bem. E eles devem ter poupado o Coronado para o jogo contra o Inter, que é agora sábado às 18h30. E o Coronado vai precisar fazer uma função muito importante, que é dar apoio para o Memphis e para o Yuri. E se ele tiver que jogar como o Garro joga, ou pelo menos na função do Garro, ele vai ter que se mexer absurdamente. Muito. É o tempo inteiro saindo de uma posição para outra, porque o Garro aparece em todos os lados do campo. O Garro ataca com as 2 pernas. O Garro ocupa espaço deixado por outro atacante. Então, e acredito eu também que esse trio vai ter menos funções defensivas do meio de campo para trás. Eles vão correr atrás da bola do meio de campo para frente. Acredito que é isso. Uma das coisas que a gente viu contra o Novo Horizontino é a troca de pressão. Durante todo o jogo, o Corinthians ou defendia num bloco mais baixo, ou atacava mais, tentava roubar a bola na saída do ataque, na saída da defesa do Novo Horizontino. O Corinthians alternou muito isso durante a partida, o primeiro e o segundo tempo todo. Então a gente pode ver algo do gênero com esse time. Por exemplo, solta o Raniel e o Martinez para tentar marcar mais para frente, segura um pouco mais o Carrijo para fazer essa cabeça de área aqui, e eles vão tentar ajudar no roubo de bola. Por quê? Porque para fazer isso, o time todo tem que subir. Não adianta você meter 1, 2, 3, 4, 5 caras aqui na frente e o resto do time ficar atrás, que era o que aconteceu com o Ramon Dias. Ficava aqui o Raniel ficava atrás, os laterais ficavam mais presos aqui atrás, ninguém pressionava. Aí Bidon, Carrijo, o Garro, o Memphis e Yuri tentando roubar a bola aqui e o resto do time pra cá. O que acontece com isso? Fica um buraco enorme que, se essa bola passa do meio de campo do Corinthians, Deus nos acuda. Porque esses caras têm que voltar desesperados para marcar. E aí a gente fica com esses 3 que já não voltam mais por ordem. Era ordem, não é para voltar para marcar. Aí esses caras voltam desesperados com o Corinthians todo esburacado, já defendendo com 7 contra 8, 9 jogadores do adversário. Ficavam sempre dos 2 zagueiros aqui, um zagueiro, um lateral, um zagueiro e um volante. E aí é todo mundo pro ataque e massacrava o Corinthians, tá? Então o que acontece? Para isso acontecer, soltar os 2 melhores marcadores do time, segurar um pouco mais o André Carrijo, o time todo tem que estar alto.
Porque aí se acontecer dessa bola passar dessa primeira linha e dessa segunda linha, essa galera tá próxima para essa bola não passar mais aqui e roubar a bola cedo. O que vai fazer depois com a bola aí é treino. Se vai ser um time reativo, se vai ser um time que vai brigar pelo passe, vai ficar trocando passe, vai segurar o jogo, vai amansar o jogo, não se sabe. Mas se ficar como estava antes, esse buraco, os 5 caras marcando a saída de bola e os outros 5 jogadores aqui atrás, esse buraco aqui não dá tempo desses caras chegarem com velocidade suficiente para ajudar, tá? Ainda falando sobre Coronado, para encerrar esse vídeo aqui, Memphis deve voltar, Yuri deve assumir a titularidade de novo, tá? O Memphis foi só poupado, tá? Foi pancada que ele levou e para não ter que ir, não vai nem pro campo. Tu fica descansando porque o jogo de sábado é porrada, é contra o Inter, um timaço, e aí o Corinthians tem que estar 100% preparado para jogar contra o Inter, tá? Mas sobre o Coronado, se o Coronado não jogar o jogo contra o Inter, eu vou quase sem me cravar, 99% de chance dele não estar sendo utilizado, porque ele vai ser negociado no final do ano. Eu já não sou um cara que tem mais esperança no Coronado. Quando falaram que o Coronado vinha pro Corinthians e a bola que eu vi ele jogar no Al Hilal, acho que foi no Al Hilal, Al Ittihad, com o Benzema e os caras lá tudo, o Kanté tava lá também, se eu não me engano. A bola que eu vi esse Coronado jogar era um absurdo, esse cara era um absurdo. Quando ele veio pro Corinthians eu falei, cara, beleza, ele vai ser tipo o Matheus Pereira, do Cruzeiro, vai chegar aqui, vai passar um ano meio marromeno, no outro ano ele vai estourar e vai ser um dos melhores do Brasil. Não foi o que aconteceu. Culpa dele? Sempre tem parte do jogador. Culpa dos treinadores que não gostavam do jeito dele de jogar bola? Provavelmente também. Mas o Coronado é um jogador que aceitou a derrota, tomou o golpe, sentiu o golpe e não se levantou mais. E o Dorival Júnior parece que conversou com ele na terça-feira e falou exatamente o que ele espera que o Coronado faça e o quanto é importante a presença do Coronado dentro de um jogo, dentro da formação que ele gostaria que tivesse no Corinthians. E o Coronado é o cara que vai ocupar o lugar do Garro. E quando foi perguntado se Garro e Coronado podem jogar juntos, Dorival falou, dependendo da circunstância, eu vou utilizar Garro e Coronado ao mesmo tempo, dependendo da circunstância. Beleza? Isso é muito importante deixar claro. Por que é importante deixar claro? Porque não é uma dupla que dá pra jogar todo jogo. Você não pode sacrificar o tempo inteiro o Garro, ainda mais com a lesão do joelho dele que vai e volta o tempo inteiro. E não dá pra contar com o Coronado fisicamente, porque depois de 3, 4 jogos ele quebra e passa um mês parado. Então você não pode contar com os dois. Ou falar, o Coronado vai fazer a função do Carrijo agora, tá? Porque agora ele vai ajudar aqui na marcação, o Coronado. Não espere isso do Coronado. Ele pode até se esforçar, correr atrás da bola, mas vai quebrar. Maquininha vai quebrar. Então das duas uma, ou o Coronado ele estava no banco, mas ou ele foi poupado porque contra o Inter ele é titular absoluto e vai ter o lugar dele garantido, e aí preferiram poupar ele do que botar ele no jogo que não tinha necessidade realmente de botar o Coronado contra o Novo Horizontino, não tinha nenhuma circunstância que dependia de um meia, o Corinthians foi para segurar o resultado, um meia ofensivo, né? Ou pro Coronado não bater o número máximo de jogos que um jogador, são 7 jogos antes dele, né? 7 jogos. Se um jogador fizer 7 jogos no Campeonato Brasileiro, ele já não pode ser negociado para outro time do Campeonato Brasileiro. Então pode ser que o Coronado esteja sendo poupado de jogar, né? Ele só é relacionado, mas não entra, exatamente para ser negociado no meio do ano. É triste. Eu queria muito que esse cara desse certo no Corinthians, porque a bola que eu vi ele jogar no Al Ittihad foi assustadora. Gostaria muito que ele desse certo, mas não dá mais pra contar com o cara, então que se dane, pega as coisas e vai embora. O Coringão é mais importante do que qualquer jogador, que Memphis, Yuri, Coronado, essa porra toda. Foda-se. O Coringão é mais importante. Se o cara não tá afim de ficar, o cara não tá afim de se dedicar ao time, não quer se sacrificar pelo time, procure outro time que você queira se sacrificar. É isso, beleza? É isso, rapaziada, espero que você tenha curtido esse vídeo. Corinthians deve ir com essa formação contra o Inter e eu torço que vá mesmo, porque é a melhor formação que a gente tem no momento. Beleza? Sem contar com o Garro, que tá lesionado. Essa é a melhor formação que eu acredito que o Corinthians tem. Aliás, eu sempre achei isso. Eu sempre achei que Carrilho e Bidon foi uma aberração do ano passado, que esse ano não deu pra se repetir, tá? Então não dá. Ou é um ou é outro. Beleza? Dá pra tentar o Bidon no lugar do Coronado, dá pra tentar o Carrilho no lugar do Coronado, mas manter esse time com Bidon, Carrilho e Ranieri jogando contra a Inter, contra o Inter fora de casa, contra o Flamengo, não dá, mano, não dá, vai levar surra todo o jogo. É isso, meus camaradas, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Um grande abraço, de boca, valeu, galera. Valeu.